Isso, senhoras e senhores, são pirâmides. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que é uma pirâmide financeira e como você faz para identificar uma pirâmide de empresas sérias que realmente podem te oferecer lucro de forma passiva. Eu sou o professor Félix, muito bem-vindos a esse vídeo e de uma forma bem rápida, prática e objetiva, eu vou evitar que você entre numa tremenda fria, apesar da pirâmide estar no deserto. Então, galera, vamos lá. Presta bem atenção. Observa esse vídeo, porque eu vou explicar para vocês a diferença entre pirâmide financeira e investimento de renda passiva, tá bom? Primeiro de tudo, o que é uma pirâmide financeira? Para isso, eu vou precisar aqui da minha telinha. Vou colocar uma tela branca aqui para vocês. E vamos explicar a diferença entre pirâmide financeira e investimento em renda passiva, tá? Então, preste bem atenção no que eu vou falar. Uma pirâmide financeira, ela é um projeto onde não existe origem de lucro para repartir os dividendos com você, que é investidor, tá? Então, vamos colocar aqui, pirâmide financeira. Pirâmide financeira. Na pirâmide financeira não existe origem de lucro. Não existe origem de lucro. O que isso significa? Que você que entrou na pirâmide, você terá lucro da seguinte forma: a segunda pessoa que entrar nessa pirâmide, parte do dinheiro que ela colocou vai ser para pagar você, que entrou primeiro, e a outra parte para os donos das pirâmides, tá? Então, prestem muita atenção para vocês não confundirem. Pirâmide financeira não é uma empresa onde você, apenas por investir, recebe algum lucro. Isso não define pirâmide financeira. Até porque, se você for puxar ao pé da letra, bolsa de valores seria uma pirâmide financeira, porque você só precisa investir para ter lucro. Fundos de investimentos imobiliários seria pirâmide financeira, porque você só precisa investir para ter lucro. O que mais? Startups seria pirâmide financeira, porque você só precisa investir para ter lucro. Então, o conceito de pirâmide financeira não é isso. O conceito é que uma pirâmide financeira não tem origem de lucro. O que significa, professor? Vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que você vá investir na Bolsa de Valores e você resolve investir na Petrobras, tá? E na Petrobras, você sabe que a Petrobras vende o quê? Petróleo. Petróleo esse que nós usamos para fazer combustível, para fazer objetos, plástico, borracha, enfim. Tem muitas utilidades a matéria-prima daquela empresa que você investiu como acionista, que é o petróleo. Então, sempre que a Petrobras vende um barril de petróleo, parte desse lucro é dividido para os acionistas. Quanto mais caro o barril do petróleo, mais dinheiro o acionista ganha. Quanto maior o lucro do petróleo naquele ano, maior são os dividendos, que é a divisão de lucros dos acionistas. E isso não torna a Petrobras uma pirâmide financeira, porque ela precisa comercializar alguma coisa para ratear o lucro entre os seus investidores, tá? Então, de cara, você já faz esse filtro. Uma pessoa me ofereceu uma empresa aí dizendo que eu vou colocar R$1.000 e vou ganhar 10% por mês, 20, 30, 40, 50% por mês. Aí você pergunta a essa pessoa: qual produto vocês vendem? Qual produto vocês comercializam? Porque se ela disser o seguinte, o produto que nós comercializamos é operações no mercado financeiro. O meu conselho: corra. Não vai dar certo, não vai dar certo. Eu vou explicar para você agora mesmo. Para que você entenda isso melhor, você precisa entender uma coisa. O mercado financeiro, ele é dividido em duas partes. Nós temos aqui na primeira parte o mercado de investimento. Nós temos na segunda parte o mercado de especulação. Então, nós temos dois mercados totalmente diferentes dentro do mercado financeiro, tá? Os dois fazem parte do mercado financeiro. Porém,
Cada um deles aqui tem um propósito e tem um intuito, que são inversamente proporcionais. Então, no mercado de investimento, você vai acrescentar aqui, olha só que bacana, você vai colocar aqui ações da Bolsa, você vai colocar aqui cotas de FIIs, você vai colocar aqui investimento em startups. Isso são exemplos do mercado de investimento dentro do mercado financeiro. Já no mercado de especulação, eu vou ter aqui day trade, eu vou ter aqui swing trade, olha a lista, swing trade, eu vou ter aqui o mercado de opções binárias, eu vou ter aqui B3, mini índice e mini dólar, ou índice dólar cheio também, tanto faz. Eu vou ter aqui o Forex, que é o câmbio de moedas. Eu vou ter aqui as criptos, por exemplo, Bitcoin. Eu vou ter aqui trade esportivo. Olha, tem muita opção. Eu vou ter aqui agora, né, o NFT. Eu vou ter aqui os cripto games. E tudo isso aqui, vou colocar aqui mercado de apostas, tá? Em geral. Tudo isso aqui faz parte do mercado especulativo. O que é o mercado especulativo? É aquele mercado que ele é incerto. Tanto eu posso lucrar com a minha especulação, como eu posso perder. Por exemplo, eu sou day trader. Eu opero no mercado especulativo também. Eu sou investidor, eu invisto na Bolsa de Valores, por exemplo, em ações, em FIIs, em startups, eu invisto. Isso aqui é algo seguro, é algo certo, mas é algo a longo prazo. O meu lucro, ele demora, né? Ele é um lucro que, apesar de ele ser menor, comparando ao mercado especulativo, mas ele é duradouro. Para o resto da minha vida, eu fico recebendo dividendos das empresas. Já o mercado de especulação são lucros exorbitantes, são lucros realmente muito altos. Só que eles são variados e eles podem dar errado. Tanto pode ser lucro como pode ser prejuízo. Então, por exemplo, eu sou day trade, tá? E eu opero na B3 e também opero no Forex. Eu opero contratos do índice, contratos do dólar, e eu também opero no Forex. Então, todos os dias, eu entro aqui no meu computador e eu, por exemplo, começo a negociar contratos e lotes. Eu não vou usar os nossos termos de mercado, vou usar um termo bem rasteiro para vocês entenderem. Então, todo dia, por exemplo, eu negocio R$1.000. Então, eu abro o meu computador e eu vou no intuito de negociar R$1.000. E eu digo para mim mesmo o seguinte, olha, eu estou colocando R$1.000 em risco aqui no mercado com o intuito de ganhar R$1.000, de lucrar R$1.000. Ou seja, eu quero transformar esses R$1.000 aqui em R$2.000, tá? Esse é o meu intuito. E para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou operar. O que significa quando você escuta o pessoal dizendo, fulano opera muito, cara, o cara opera demais. Isso significa que ele negocia bem no mercado financeiro. Mas escutem o que eu estou lhe dizendo, e eu digo isso sem medo de errar, e quem aí disser que é mentira minha, eu lhe desafio a abrir o seu extrato de todos os meses, de todos os dias que você já operou na sua vida e mostrar que nenhum dia deles você saiu no loss, você saiu no vermelho. Se você disser que nunca saiu, você é um mentiroso, você é um estelionatário, você quer enganar pessoas. Porque no mercado de especulação, tem dias que você ganha e tem dias que você perde. Agora, nós, no decorrer do tempo, conseguimos ponderar o nosso risco e conseguimos melhorar nossa performance. De tal forma que, no fechamento da semana, ou no fechamento do mês, ou no fechamento do trimestre, ou no fechamento do semestre, ou no fechamento do ano, nós conseguimos sair positivo. E isso, sim, é um resultado excelente para um trader. O trader que diz que nunca perde, ele quer, muito possivelmente, colocar a mão no seu dinheiro. Então, corra dessas pessoas, tá? Então, vamos lá.
Então, eu, como day trade, todos os dias eu arrisco R$ 1.000 do meu bolso, com o intuito de ganhar R$ 2.000, ou com o intuito de perder esses R$ 1.000. Então, pode ser que naquele dia eu perca R$ 1.000. Então, observa bem. Se naquele dia eu perdi R$ 1.000, o meu lucro foi zero. Como é que eu vou lhe dar 10% ou 20% ou 30% sobre o que você investiu se naquele dia a minha operação foi negativa? Então, esse percentual deveria ser negativo para você também, né? Então, observe que esse tipo de produto, que é do mercado de especulação, ele não pode ser considerado uma origem de lucro real para você receber participação nos lucros dentro de uma empresa. Não pode, tá? Então, isso sim caracteriza-se pirâmide financeira. Então, se alguém está chegando para você e te oferecendo um serviço, um produto, ou uma empresa que vai falar o seguinte: olha, você vai investir na minha empresa, tá? E a minha empresa é uma empresa de, não importa, é mercado de apostas, criptogames, NFT, trade esportivo, Bitcoin, Forex, B3, opções binárias, swing trader, não importa qual é o segmento que essa pessoa está dizendo que a empresa dela faz, porque muitas das vezes ela só diz mesmo, a empresa não opera em absolutamente nada, mas não importa qual é o segmento. Se está dentro do mercado de especulação, não entre. Esse é o meu conselho, tá? Esse é o meu conselho, é a minha dica, você segue se você quiser. Não entre. Por quê? Porque é sim um mercado de risco, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre por que é que essas empresas não têm durabilidade, por que é que elas acabam de forma muito rápida. E acreditem e pasmem, na maioria das vezes, os donos realmente eles têm uma intenção positiva de fazer um negócio sério, mas é porque o mercado não comporta esse modelo de negócio, tá? Não existe liquidez para esse modelo de negócio. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês bem direitinho. Esse vídeo aqui é um vídeo que todo mundo que um dia pensou em investir de alguma forma em alguma coisa precisa assistir, porque isso vai evitar que você entre numa tremenda enrascada, tá bom? Então vamos lá. No dia que eu lucrei, beleza, naquele dia eu lucrei. Então, naquele dia eu posso pegar parte dos meus lucros, né, e ratear com o pessoal. Porém, você precisa entender que nessas empresas, a promessa é que você vai ganhar um percentual sobre o que você investiu e não sobre o que a empresa lucrou operando. Então, isso é outro problema. É outro grande problema, porque no dia que aquele trader ele não conseguiu bons resultados, o lucro dele foi zero e às vezes entrou no caixa da empresa, fazendo com que chegasse no vermelho. E mesmo assim, a empresa está te pagando lá os 10, 15, 20, 30% por mês, não sei quanto é que ela promete, tá? E como é que ela está pagando isso? Só tem duas formas. Ou ela está tirando do capital da empresa, ou seja, da banca, né? Do capital operacional, ou está tirando de novas pessoas que estão entrando. Isso sim é uma pirâmide financeira. Entendam isso. Agora, vamos voltar. Deixa eu fazer outra linhazinha aqui para eu falar o que você pode considerar como um investimento legítimo que não é pirâmide financeira. Vamos supor que alguém chegou para você e está ali oferecendo ações da Bolsa de Valores. E aí você se pergunta, mas eu invisto em ações da Bolsa de Valores? Eu apenas invisto e não preciso trabalhar e ganho dinheiro. Isso é pirâmide financeira? Não. Você não precisa trabalhar, mas aquela empresa está trabalhando. Aquela empresa está vendendo, no caso da Petrobras, né? Vendendo petróleo e tal, ela está tendo lucro. E aí o acordo dela com você é o seguinte, olha, eu tenho uma empresa e eu preciso levantar um capital. Você quer ser meu acionista? Você vai injetar dinheiro na minha empresa e eu vou trabalhar, eu vou comercializar um dos meus produtos. Todos os meses ou todos os anos, eu faço um levantamento de todo o lucro líquido que eu tive e parte desses lucros eu dou para você. Gente, isso não é pirâmide financeira. Isso é algo legítimo, tá? Isso é algo bom de se investir. O mesmo raciocínio para cotas de FIIs e o mesmo raciocínio para startups. Vou dar um exemplo. Primeiro, o que é startup? Porque tem muita gente enganando um monte de gente, né, falando que investe em startups que você vai ficar milionário da noite para o dia. Não é assim que funciona também, gente. Startup vem do inglês iniciando, inicializando. Então, startup é uma ideia que está se transformando em um negócio, tá? Não é ainda uma empresa, não está lucrando ainda. Então, observe bem. Quando você investe em startup, você está investindo naquela ideia. Então, você vê a ideia daquele grupo, daquele fundador, você observa que é uma grande oportunidade de você ganhar dinheiro e você resolve investir. Quando aquela ideia se transformar em um negócio e aquele negócio começar a ter lucro,
você começa a receber participação nos lucros. E detalhe, a participação nos lucros não é um percentual sobre o que você investiu, é um percentual sobre o que a empresa lucrou. Por exemplo, existem startups que elas dizem o seguinte, ó, você vai investir aqui na minha ideia, eu vou montar uma empresa e 50%, ou 30%, ou 10%, ou 20% dos lucros que eu tiver no meu negócio, eu vou ratear para os meus investidores. Tá? Então, observe, um investiu 1.000, outro investiu 10.000, outro investiu 1 milhão. Cada um desses investidores vai ter uma quantidade X de tickets, ou de cotas de investimento, ou de participação nos lucros. Então, vamos supor que eu que investi R$ 1.000, eu investi lá R$ 1.000 e comprei, sei lá, 100 participação nos lucros. E quem investiu R$ 10.000 comprou 1.000 participações nos lucros, tá? De uma forma bem simples para você entender. E aquela empresa lá, ela demorou 1 ano para começar a ter lucro, ou 2 anos, ou 10 anos, não importa. Demorou um tempo, porque ela tem que se organizar, montar a empresa, começar a negociar para ter os seus lucros. Vamos supor que isso demorou aí 3 anos. Então, você passou 3 anos não ganhando nada, porque você investiu naquela ideia. Observa bem a diferença. E aí, 3 anos depois, a empresa deu certo, começou a lucrar, e aí veio o primeiro mês de lucro. Deu quanto? Deu R$ 1 por participação nos lucros. Então, eu que comprei 100 participações, naquele mês eu vou ganhar R$ 100. Aquele cara que comprou 1.000 participações, naquele mês ele vai ganhar R$ 1.000. É simples assim. No mês seguinte, vamos supor que deu R$ 10 por participação. Mesmo raciocínio. Eu que tenho 100 participações vou ganhar R$ 1.000, e o cara que tem 1.000 participações vai ganhar R$ 10.000. Então, quando você investe em startups, geralmente a participação nos lucros é muito maior do que cotas de FIIs e do que ações na Bolsa de Valores. A diferença é que, quando você investe em ações na Bolsa de Valores, naquele momento que você investiu, você já começa a lucrar. Então, no mês seguinte, já tem participação nos lucros para você. Claro, algumas empresas dividem de forma mensal, outras trimestrais, outras semestrais, outras anuais. Quando você investe em cotas de fundos de investimentos imobiliários, na sua grande maioria, quase 100%, é mensal, porque é aluguel de imóveis. Então, você investiu em fundos de investimentos imobiliários hoje, amanhã, no mês que vem, perdão, você já começa a ter lucro. Só que esses lucros são bem pequenos, eles variam entre 0,8% a 1,3%, 1,4% ao mês, tá? No caso do investimento em startups, esse lucro, quando você faz uma referência, um parâmetro sobre o valor que você investiu, ele passa a ser muito maior, mas muito maior mesmo. Muito maior. Só que você não começa a ganhar no mês seguinte. Você está investindo na ideia, a ideia precisa ainda ser colocada em prática, o comércio, a venda daqueles produtos começarem a ser vendidos, para que você comece a lucrar, tá? Então, isso sim é um tipo de investimento a longo prazo e que é bom de você investir, tá? Agora, vamos voltar aqui ao cálculo de o porquê que é muito arriscado você investir nessas propostas de pirâmides financeiras, tá? E se você assistiu o vídeo até agora, você já sabe o que é uma pirâmide financeira, eu não vou repetir. Você volta o vídeo para você memorizar de novo. Então, vamos lá. Por que é muito ruim, muito arriscado você investir? Ah, professor, mas tem uma empresa ali que ela só dá 3% ao mês, 5% ao mês, é bem pé no chão. Irmão, não importa quanto ela está te oferecendo, o que importa é o que ela está negociando. Coloca isso na tua cabeça. As pessoas se enganam pensando assim, a empresa A está pagando 20%, a B só paga 5%, 5% é possível, é mais pé no chão, vou investir. Eu vou lhe dar uma péssima notícia, o risco é o mesmo. Se você quer arriscar mesmo, eu até aconselho você a botar na que pague mais, porque o risco é o mesmo, você vai perder de todo jeito, entendeu? Então você só tem que ter a sorte da empresa, da pirâmide lá, durar um pouco mais de tempo para você pelo menos conseguir recuperar o que você investiu, tá? Então vamos lá. Quando você investe nessas empresas que prometem um lucro só por você investir, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar a essa pessoa, e o que é que vocês começaram? Vocês são uma startup? Ela, sim, nós somos uma startup. E como é que é a ideia da sua startup? Não, a gente opera no mercado financeiro e aí do lucro a gente... Pare por aí. Não, vocês não são uma startup. Vocês já são um grupo que estão operando. Não confunda bebê com Tomé. Isso não tem nada a ver com startup. Já mostre que você é entendido do assunto. Não, irmão, você não é uma startup. Você é um grupo de investidor, você está querendo que eu invista na sua mesa proprietária, na sua banca aí. Então, vamos deixar claro, é um investimento de alto risco.
Eu vou entrar sabendo que posso perder meu dinheiro todinho aqui amanhã. Você tem que entender que você está entrando para arriscar mesmo. É um investimento de altíssimo risco. Pirâmide financeira, gente, é um investimento de altíssimo risco. Porque pode ser que no dia que você entra, ela acabe. E aí você perde seu dinheiro. Entendeu? Então vamos lá. Aí o camarada diz: olha, nós somos uma empresa que investimos em trade esportivo, ou em criptomoedas, ou na bolsa de valores, ou no fórum. Não importa, não importa. Todos esses mercados que eu estou citando aqui faz parte do mercado de especulação. Se faz parte do mercado de especulação, pode ser que aqueles traders naquele dia façam uma especulação negativa e vão perder dinheiro. E, cara, aprenda, vai perder e ponto final. Porque tem dia que ganha, tem dia que perde. A diferença é que um trader bom, um trader de alta performance, ele controla suas perdas. Então, no dia que ele perde 1.000. No dia que ele ganha 2.000. Então, quando fecha o mês, ele sempre termina o mês no lucro, entende? Isso aí é outra coisa. Mas quando você começa a pegar esse tipo de operação e transforma em uma empresa para captar dinheiro de terceiros e operar o dinheiro desses terceiros, prometendo um percentual de lucro sobre o valor que eles investiram, saiba de duas coisas. Número 1, no início vai dar certo. Número 2, depois você vai quebrar. Então, você que é investidor, você saiba também que a mesma coisa pode até estar funcionando agora, mas não tem como dar certo. Por quê? Porque o mercado não absorve esse tipo de modelo de negócio. Não há liquidez para isso no mercado, tá? Eu sou professor de análises gráficas, eu invisto no mercado financeiro há algum tempo, eu dou aula de como investir a longo prazo, eu sei do que eu estou falando. E eu mesmo já investi nesse modelo de negócio e perdi dinheiro sim. Então, eu sei muito bem do que eu estou falando, me ouçam, porque eu sou aqui apartidário. Você está vendo que em todo momento eu estou falando para você, eu estou dando a minha sugestão, o meu conselho, a minha dica. E a minha dica, se você não quer perder seu dinheiro, se você não tem um perfil de alto risco, nem ouça esse tipo de proposta. Mas se você não está nem aí para o seu dinheiro e você quer arriscar mesmo, porque você é um apostador, como quem joga na Mega Sena no jogo do bicho, aí você vá sabendo que você pode perder o seu dinheiro. Então veja que eu não estou puxando sardinha para nenhum lado. Eu estou apenas te alertando, tá? Então vamos lá. Observe. Vamos supor que essa empresa ela está com um capital de 100 mil reais. Tá? E nesse capital de 100 mil reais, ela está operando. Não importa, gente, se é no trade. Porque assim, trader é o profissional, trade é a ação, tá? Então, trade é quando eu faço uma negociação, faço um trade. Trader é o profissional que faz aquela negociação. Então, trade esportivo. O mercado. Não importa se é trade esportivo, não importa se é criptomoeda, não importa se é Forex, não importa se é B3. Gente, eu só vou botar esses exemplos aqui, mas não importa. Se é o mercado de operação, de especulação, é o mercado arriscado, tá? Então, esse grupo aqui, ele está negociando com 100 mil reais. É 100 mil reais que ele teve um tempo para levantar, colocou lá nas suas bancas, fez suas projeções, começou a fazer suas especulações e até agora tem dado certo. Show, ótimo, perfeito. Aí essa pessoa, o que é que ela faz? Tem a brilhante ideia de construir uma empresa focada no negócio dela. E nessa empresa que ela está construindo, ela já coloca um negocinho chamado marketing multinível dentro. Marketing multinível. Então, vou fazer o seguinte, MMM, marketing multinível. Tá? E ela já coloca um marketing multinível dentro. E nesse marketing multinível, ela oferece o quê? Indicação direta, indicação indireta, oferece o que mais? Às vezes, né? Residual, às vezes binário, vou até colocar entre um asterisco aqui, porque a maioria das empresas nem dá mais binário, mas isso é só um detalhe. Às vezes, plano de carreira, né? E seja lá o que for, tá? Então, tudo isso aqui são ônus. Tudo isso aqui são despesas, são coisas que vão sair do caixa, da empresa. E o que é o caixa da empresa? É o dinheiro que essas pessoas estão prospectando dos investidores, tá? Então, vamos lá. Aí ela começa a prospectar dinheiro.
E ela diz, ó, você vai botar R$ 1.000, e aí depois que você colocar R$ 1.000, eu vou te dar de retorno aqui um percentual por mês, tá? Eu vou te dar, sei lá, 5%, ou 10%, ou 20%, ou 30%, não importa. Gente, não queiram saber quanto é o percentual, tá? Não importa quanto é o percentual, não importa, não é sustentável, vou lhe provar por quê. E aí a pessoa diz assim, ó, você vai botar R$ 1.000, sei lá, vamos escolher esse 20% aqui. Vamos escolher esse 20% aqui, porque está no meio termo. E eu vou te dar 20% ao mês. Ou seja, você vai colocar 1.000 e vai ganhar R$ 200. Em 5 meses, você recuperou o seu investimento e agora é só lucro, está resolvido. Você, que coisa boa! Bom time! Mas, gente, preste atenção, isso aí é o maior erro que você vai cometer na sua vida. Por quê? Quando você colocar os R$ 1.000, primeira coisa, não vai chegar R$ 1.000 lá na banca dos traders. Não vai chegar R$ 1.000 na conta dos traders. Por quê? Porque teve que tirar todo o comissionamento do marketing multinível, tá? Então, teve que tirar tudo isso aqui. Então, geralmente eles dão de 5% a 10% de indicação direta, e a mesma coisa de indicação indireta, tem residual. Vamos supor que juntando isso aqui, e eu tô ajudando os piramideiros agora, viu? Vamos supor que juntando isso aqui dê de 15% a 30%. De 15% a 30%. Então, juntando tudo isso aqui, vai dar de 15% a 30%, tá? Ou seja, aí vamos pegar o meu termo de novo, né? Vamos pegar 20%. Ou seja, dos R$ 1.000 que você colocou dentro daquela empresa, só foi R$ 800 para a banca dos traders. Começa a imaginar agora que está começando os problemas. Só foi R$ 800 para a banca dos traders. Porém, o cara que te chamou disse o seguinte, ele te prometeu 20% sobre o que você colocou. Mas só que você, do dinheiro que você colocou, nem esse dinheiro todo chegou lá na banca dos traders, tá? Mas ele te prometeu isso. Então, isso significa que aquele trader vai ter que fazer R$ 200 de lucro naquele mês. Aquele trader vai ter que fazer R$ 200 de lucro naquele mês sobre R$ 800. Então, veja que não é 20%, porque 20% de R$ 800 só dá 160. Então, não é mais 20%. Ele vai ter que fazer muito mais agora. Ele vai ter que fazer 25% do dinheiro que você colocou. Então, sobre o que você colocou, ele vai ter que lucrar 25%. Só que isso só para empatar, irmão. Ele ainda vai ter que tirar o lucro dele, vai ter que tirar as despesas com a empresa, etc, etc. Ou seja, do dinheiro que você colocou, ele tem que fazer no mínimo 50% de lucro. No mínimo 50% de lucro naquele mês sobre os R$ 1.000. Ou seja, no final do mês, os seus R$ 1.000 têm que se transformar em, no mínimo, R$ 1.500, que, acreditem em mim, ele não vai se conter em fazer apenas 50%. Ele vai querer, no mínimo, dobrar o valor da banca. E aí é que aumenta muito mais os riscos. Por quê? Ele vai ter que se expor mais no mercado, ele vai ter que passar muito mais tempo operando, ele pode ter a infelicidade de pegar uma sequência de perda, pegar uma disparidade do mercado, pegar, se for no trade esportivo, né, que é literalmente apostas, ele ainda vai ter que lutar contra as plataformas, que você sabe que no mundo das apostas a casa sempre vence. Então, outra coisa que você não sabe, né? Quando você investe em empresas de aposta, aquela plataforma que aquela empresa está hospedada, se ela começar, às vezes o pessoal cria uns robozinhos de probabilidade, né? Se o robozinho começar a só ganhar, a própria plataforma já bloqueia as apostas para você. Então, aí você tem outro problema. Por quê? Se for uma empresa que esteja, por exemplo, com 1 milhão, 10 milhões de reais de investidores lá, primeiro que ele não vai conseguir botar 1 milhão só em uma conta, vai ser bloqueado de cara, tá? E depois que ele vai ter que abrir 10, 100 contas. Algumas dessas contas vão começar a ser bloqueadas por causa do ritmo de ganho, e aí agora ele vai ter diminuído o potencial, né, a margem de negociação dele. Então, se ele diminuiu a margem de negociação, ele vai ter que aumentar o quê? O lucro.
Ele vai ter que aumentar a busca, o risco. Ele vai ter que aumentar o risco para ter um lucro maior para poder honrar com seus investidores. Então, começa a ter uma bola de neve. Mas não parou por aqui, tá? Só nessa explicação que eu dei, eu acho que já é mais do que explicado que esse modelo de negócio não combina com o mercado de especulação, tá bom? Porque, cara, o que me chateia, vou dizer você por que eu resolvi fazer esse vídeo. Muita gente está vindo no meu privado e fica me perguntando, professor, você conhece essa empresa? Professor, me ofereceram essa empresa, você está nessa empresa, você investiu aqui, tem um robô assim, tem um robô assado, você investiu nessa empresa, essa empresa é pirâmide? Então eu resolvi fazer esse vídeo para te explicar o que é e o que não é uma pirâmide financeira, tá? Mas vamos mais para frente, vamos lá. Além de tudo isso, diga-se de passagem, gente, eu estou sendo muito amigo com os piramideiros, porque isso aqui é muito mais do que isso, tá? Esse percentual, na verdade, dá muito mais do que isso, porque quando você coloca despesa de evento, combustível para os líderes fazerem o negócio acontecer, gente, entendam, o dinheiro vem do bolso dos investidores, isso é uma questão óbvia. Agora, vamos lá. Outro motivo pelo qual esse modelo de negócio não roda e nunca vai rodar, tá? Quando você está operando na Bolsa de Valores ou no mercado financeiro em geral, você tem um negócio chamado planejamento operacional. Deixa eu colocar aqui. Planejamento operacional. O que é um planejamento operacional? É quando você determina o seu stop loss, o seu take profit, tá? Vou colocar aqui, ó, take profit e stop loss. Então, você determina o seu take profit, você determina o seu stop loss. O que é o take profit? É a sua meta de ganho naquele dia. O que é o stop loss? É seu limite de perda naquele dia. Então, você faz um planejamento. Esse planejamento, ele é sempre feito sobre um montante que você tem na sua conta, sobre um capital, tá? Então, esse planejamento, ele é calculado sobre o capital operacional ou banca. Tá? Esse planejamento ele é calculado sobre isso. Só que olha só, quando um grupo de pessoas resolve montar uma empresa, a qual eu quero chamar aqui de pirâmide, para captar investidores, para captar terceiros, para investir no negócio deles lá, o que é que ele tem? Ele começa a ter uma desordem de entrada. Porque até para você ter entrada de dinheiro, você precisa ter uma ordem nisso, tá? Você precisa ter uma organização nisso. Então, o que é que acontece? O negócio começa a dar certo, as pessoas começam a acreditar, começam a entrar, começam a investir, e aí você tem um capital que era de 100 mil reais, agora já está em 1 milhão de reais. Então, agora, você já tem uma responsabilidade muito maior. E dependendo do mercado que aqueles traders estão operando, aquele mercado nem tem liquidez para isso aí. O trade esportivo corre de perto. Nem tem liquidez para isso aí. Vai dar muito problema, tá? Porque vai ter que ser uma logística muito grande, tem que abrir muitas contas, tem que ter muitas plataformas aí, dos bets da vida aí, que é para você conseguir organizar isso e ter o menor prejuízo possível. Se for o mercado de Forex, por exemplo, ele já tem liquidez. O mercado de Forex é um mercado trilionário. Porém, também não funciona desse modelo de negócio. Por quê? Por causa da desordem. Você não consegue fazer o planejamento operacional. Chega um período, pessoal, que está começando a entrar dinheiro na empresa todos os dias. Então, todos os dias. Num período de 1 hora, entrou 150 mil reais na empresa. R$1.000 agora, 10 mil reais com 15 minutos, com mais 20 minutos, R$800. Seja bem sincero. Você acredita que os traders eles vão conseguir organizar essas entradas ao longo do dia e operar ao mesmo tempo? É claro que não, gente. Parem de ser inocentes, parem de ser ingênuos. Não conseguem. Então, o que é que vai acontecer? Se realmente essa empresa tiver algum trader, mas a minha empresa não é de Forex, não é de trade esportivo. A minha é de criptomoeda. Irmão, é a mesma coisa. Mas a minha só está oferecendo 5%. Aí, o besta é você, que deixou de arriscar na de 20 para arriscar na de 5, porque o risco é o mesmo. Porque se tem operação, não importa se seja
no caso de criptomoedas, né? Se seja arbitragem, não importa se seja holding, não importa se seja day trade, não importa se aquela pessoa está apenas investindo nas moedas, né? Fazendo holding, não importa. O que você tem que entender é que trader nenhum do mundo ele trabalha dessa forma. Ele pega um capital de 100 mil, aí com 10 minutos depois o dono da empresa diz, ei, entrou mais 100 mil aí no capital, agora tem 200. Ele já está no meio de uma operação. Aí como ele vai encerrar, aí se é a operação negativa, ele vai encerrar a operação para pegar os outros 100 mil e fazer uma nova operação. Se ele for fazer isso, quando a empresa está no seu ápice, entrando gente todo minuto, toda hora, todo momento, ele não vai operar nunca, gente. Não vai ter operação, porque ele vai ficar só juntando dinheiro, não tem como operar. Não tem logística para ele organizar as bancas, para organizar as contas. Então, é uma pirâmide financeira. Você que entrou com a promessa de ganhar 15, 5, 10, 20, 30, 40% por mês, você está ganhando aquele percentual, saiba, é do dinheiro do cara que entrou depois de você. Porque os traders não têm mais como organizar, como fazer um planejamento operacional com aquele dinheiro, porque está entrando dinheiro toda hora. Não tem, dependendo do mercado, não dá tempo nem dele colocar na banca. Mas o cara se comprometeu com você que você vai ganhar um percentual sobre o que você investiu. Mas o trader lá tá só para você entender, vai chegar um período que a empresa vai chegar um período vai acontecer isso aqui, ó. Tá? A empresa, ela tá com um exemplo, tá? Vai acontecer isso, gente. Em todas vai acontecer. A empresa, ela vai estar aqui com 10 milhões, tá? 10 milhões de... um registro de 10 milhões de que entrou. Na verdade, só vai ter uns 5 milhões nas contas da empresa, porque os outros 5 milhões foi para pagar saque, para pagar indicação direta, para pagar indicação indireta, para pagar taxa, para pagar gastos, despesas com escritório, com bababá, bebebé, bibibi. Mas só que os investidores colocaram 10 milhões e a empresa se responsabilizou em dar um percentual sobre os 10 milhões, mas só que ela só tem 5 milhões. Então, o que acontece? Ela só tem 5 milhões e, na verdade, só está operando com 1 milhão. Tem 4 milhões parado. Então, observe, a empresa ela só está operando com 1 milhão, mas está sob a responsabilidade de pagar sobre 10 milhões. Já deu para entender que a conta não bate, né? Não tem como, não bate. Por quê? Nesse caso aqui, ela tem que ganhar 10 vezes mais sobre o valor que está sendo operado para empatar. Para empatar. Né? Nem para dar lucro para ninguém, só para empatar. Só para todo mundo ficar no 0 a 0. Para ela dar lucro para alguém, ela vai ter que lucrar umas 15 vezes mais sobre o valor que está operando todos os meses. Isso é 1.500% de lucro por mês. Gente, eu fico triste. Mas vamos lá. Deixa eu fazer um cálculo aqui para vocês entenderem. Tá? 20% de lucro. Vou fazer um cálculo aqui para vocês. Se essas empresas realmente conseguissem fazer 100% de lucro todos os dias, como elas mentem dizendo que faz, é mentira, gente. É mentira descarada, não tem como fazer. Se você botar lá R$500 para operar, você faz. Eu posso depositar agora R$1.000 em qualquer site de apostas desse aí e posso fazer R$2.000 em 5 minutos. É tranquilo, isso aí é tranquilo de acontecer. Eu quero ver fazer isso com 10 milhões, transformar em 20 milhões em 24 horas. Não transforma. Isso é uma mentira desgarrada. Tá? Primeiro porque existem várias travas para que isso não aconteça, porque senão, pessoal, sejam racionais, sejam muito racionais. Se isso fosse verdade, não existia mais gente pobre no mundo. Tá? Enquanto a galera está metendo o cacete aí em Elon Musk, porque comprou o Twitter por 44 bilhões, e isso acabaria com a fome do mundo, é só você pegar R$1 e colocar nessa empresa e dizer, ó, todo dia você duplica isso aí, que a gente vai ficar bilionário em menos de um ano. Tá? Então, assim, esqueçam isso. Tá? Isso é a história da carochinha. Deixa eu abrir aqui a calculadora, só para lhe mostrar uma coisinha. Para você ver como isso não existe, tá? Olha só. Prestem bem atenção no que eu vou lhe mostrar. Vocês já ouviram falar no 1 centavo que se multiplica todos os dias? Olha só. Isso é
um exemplo que nós damos para mostrar o poder dos juros compostos. Os juros compostos, ele tem sim um poder incrível, tá? Só que juros compostos leva tempo para ter resultado. Nesse exemplo dessas pirâmides aí, que eles dizem que lucram 100% por dia, porque só pode lucrar 100% por dia. Para te dar um lucro, irmão, de 20% por mês, 10% por mês, 5%, não importa de quanto seja o lucro. Eu já expliquei para você, volta o vídeo e assiste de novo, você vai entender por que não tem lógica, tá? Mas olha só, se ele pega, vou botar aqui, 0,1 centavo, e ele consegue fazer 100%, no dia seguinte ele tem 2 centavos. E ele vai fazer 100%, no dia seguinte ele tem 4 centavos. Vamos contar por dia. Todo dia ele está fazendo 100% do que entra, tá? Então, 4 centavos no terceiro dia. Vamos lá. Sempre vezes 2. Vezes 2. Quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, 10º dia, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º dia. Então, o cara entrou com 1 centavo, com 20 dias já está com R$ 2.600. 21º dia, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º. Aí. Com 29 dias, o cara está com mais de R$ 1 milhão na conta, ele começou só com 1 centavo, simplesmente dobrando todos os dias. Então, se esses cidadãos aí falam que consegue dobrar todos os dias, então ele é um mentiroso, porque com 1 centavo ele conseguiria 1 milhão em 29 dias, não precisaria nem de dinheiro do investidor para fazer isso. Com 30 dias, 2 milhões e 684, para fechar o mês de 31 dias, ele colocou no bolso aí 5 milhões de reais em 31 dias. Se a gente for crescendo isso aqui, a gente vai chegar em 1 bilhão bem rapidinho, não é verdade? Então, só nisso aqui, você já viu que é conversa, porque o mercado especulativo tem dia que você perde, tem dia que você ganha. O que vai diferenciar é como você pondera o seu risco. Então, o trader de boa performance, ele tem mais dias. Eu vou reformular o que eu falei. Um trader de boa performance, ele pode até ter mais dias de perda do que mais dias de ganho. O que importa é o gerenciamento dele. Eu, por exemplo, no Forex, eu uso gerenciamento de 1 para 2, não é 2 para 1, de 1 para 2. Ou seja, quando eu perco 1, e quando eu ganho 2, tá? 1 de loss, 2 de win. Ou 2 de gain. Então, o que significa? Se eu investir R$ 1.000, eu vou operar aqueles R$ 1.000 para lucrar 2.000. Mas se eu chegar a perder aqueles R$ 1.000, eu não tento recuperar. Eu fecho meu computador e eu já perdi o que eu poderia perder naquele dia. No dia seguinte, eu vou operar a mesma coisa, para ganhar R$ 2.000. Então, se eu ganhei, eu recuperei o que eu perdi e já tive lucro, né? Pelo meu gerenciamento. Nesse jeito que eu estou te dizendo aí, a cada 10 dias, se eu perder 6 e ganhar apenas 4, eu ainda fecho o mês no lucro. Então, não é ganhar mais dias do que perder. É o gerenciamento. É que quando você perde menos do que quando você ganha, tá? Então, um bom trader é definido por isso. Não é porque ganha todo dia, porque não existe esse trader que ganha todo dia. Se alguém está dizendo que ele é um desses traders, ele é um mentiroso de carteirinha. Quem está falando aqui é o professor Félix, tá? Então, corra desse tipo de negócio se você não tem um perfil de alto risco. Ah, professor, e você falou que investir em startups, por exemplo, é diferente. Mas quando eu investir em startup, eu também só faço investir e aí eu lucro? Ah, vamos falar sobre isso agora, porque eu achei isso aí uma pergunta extremamente inteligente. Tá? Eu estou falando de startup, mas lê-se também fundo de investimento imobiliário, lê-se também bolsa de valores, mas eu vou explicar o raciocínio aqui que é totalmente diferente. Tá? Eu vou colocar o nome startup, gente, mas para não ficar um vídeo tão longo, entendam que eu estou me referindo a tudo sobre o mercado de investimentos, tá? Startups. Quando você investe em startups, você está sendo um tipo de dono daquela empresa. Existem várias formas de você investir em startup. Você pode investir como um sócio fundador e em alguns contratos de sócio fundador, você é dono daquela empresa por resto da vida. Enquanto a empresa estiver lucrando, você tem o seu percentual. Você pode ter o seu investidor anjo, você pode comprar algumas cotas de participação nos lucros e aí você tem uma participação durante um período de tempo através de notas conversíveis ou títulos conversíveis ligados, tudo de forma legalizada. E aí você recebe, por exemplo, lucros por 3, 4, 5 anos, e depois desses 3, 4 ou 5 anos, você recebe aquele capital que você investiu para a startup começar de volta, ou tem algumas empresas que dão a opção de você transformar aquele capital em uma parte de ação da empresa, dentro do mercado de balcão, caso aquela empresa não seja um IPO, não esteja ainda na Bolsa de Valores, tá? Mas, quando você investe em startup, primeiro,
A startup, ela tem que ter algum tipo de lucro comercializando algum produto que não seja de especulação, que seja um produto com lucro real. Exemplo, cursos, produtos de e-commerce. O que mais? Produtos de e-commerce já é bem amplo, né? Tá, então vamos lá. Produtos tangíveis ou intangíveis. Pronto, ficou melhor. Produtos tangíveis que você pode tocar ou produtos intangíveis que são, no caso, serviços, né? Professor, então nesse caso aqui entra a parte de operação na Bolsa de Valores. Não entra, porque a operação na Bolsa de Valores é especulação. Aquele grupo que está operando na Bolsa de Valores tem dia que ele pode perder e tem dia que ele pode ganhar. Nesse caso aqui, são produtos que é obrigatoriamente ter lucro, tá? Tem que ter lucro. Então, só não tem lucro se não vender, mas se houver uma movimentação, se houver uma venda do produto, ele tem que ter sua margem de lucro. Então, isso sim é um investimento de forma segura. E não tem nada a ver com pirâmide financeira, porque a empresa ela está lucrando de alguma forma, ou vendendo serviço ou vendendo produto. Porém, está lucrando, não está tentando lucrar, não está especulando, tá? No caso das empresas que fazem esse tipo de propaganda, né, que você vai investir na empresa, eles vão operar o seu dinheiro. Não, a gente vai operar seu dinheiro com Bitcoin, com jogo, com Forex, com B3, e a gente vai devolver 5% do que você investiu, 15, 10, 20, 30, não importa. Gente, o meu conselho é que você não entre. Se você não tem um perfil de alto risco, você não entra, tá? Porque vai chegar uma hora que isso vai saturar, eles não vão ter mais logística para organizar os investimentos e você vai perder o seu dinheiro, tá bom? Algumas empresas duram anos para que isso aconteça, outras duram meses, e acreditem, tem algumas que duram apenas dias ou semanas. Espero que você tenha entendido esse vídeo e que você agora saiba categoricamente como filtrar uma empresa como sendo uma pirâmide financeira ou como sendo um investimento de curto, médio ou longo prazo e que você pode ter muito sucesso com isso. Galera, muito obrigado por ficarem aqui até o final. Eu sou o professor Félix e nós nos vemos no próximo vídeo.